Salve, legionários! E hoje marcharemos com a legião para descobrir mais sobre os prêmios e as recompensas no exército romano. Vamos começar com um conceito importante. O exército romano fazia sim questão de gratificar e incitar os soldados a fazer grandes ações. Então que fique claro que havia sim punições graves, mas na realidade a base era a de levar adiante a glória de Roma e incitar os jovens para crescerem e obter grandes sucessos. Vamos começar com um prêmio maior que se chamava Corona Triumphalis. Eu aprendi esses nomes em uma língua diferente, legionários, mas de acordo com o Wiki e o Google, na nossa língua, ficou Coroa Triunfal. E aqui podemos ver como ela era. Essa coroa triunfal era dada para o general vitorioso, quando um general vencia uma batalha importante ou decisiva. Então, os seus legionários o aclamavam Imperator. E essa aclamação era um grande momento de glória que acontecia no campo de batalha mesmo. A notícia da vitória saía do campo de batalha e chegava a Roma. Os senadores então confirmavam essa vitória e eles aclamavam esse general e automaticamente partia de novo uma mensagem de volta para o campo de batalha. E assim o general vitorioso poderia se aproximar da capital. Ele tinha que esperar na fronteira da cidade e de maneira nenhuma podia entrar armado. Assim, ele esperava nos limites da cidade, alguns senadores iriam buscá-lo e assim com uma grande cerimônia eles o levavam para a cidade. De frente para o povo, ele poderia recontar a sua vitória, agradecer aos seus soldados e no outro dia começava um desfile incrível, com a cidade inteira celebrando a sua vitória. É aqui que em um certo momento chegava a carroça do general. Obviamente, não uma carroça velha de trabalhadores, mas sim um transporte de luxo da época, que passava pelas ruas de Roma carregando o general. E essa coroa era de ouro. Um escravo ficava atrás do general com ela suspensa acima da cabeça dele, não apoiada na cabeça, mas suspensa. E era o maior sinal, a maior marca da vitória. Um segundo prêmio seria a Coroa Gramínea, que é um prêmio dado ao general que, graças à sua própria intervenção, salvava todo o exército da total destruição. E isso, como poderia acontecer? Ele podia descobrir uma informação, ou avistando o inimigo, ou tendo uma ideia fenomenal, ou também conseguindo identificar partes do território que permitiriam ao exército de se salvar. Geralmente, ela era dada a esses generais que tiveram um grande momento de inteligência, de observação, de astúcia. Essa coroa também era muito importante, legionários. Não é porque ela está em segundo lugar aqui que ela é inferior. Era um prêmio muito estimado. Um outro prêmio era a Coroa Cívica, que era dada para um soldado que com a própria intervenção salvava a vida de um outro soldado ou de um outro cidadão romano. Podia ser um ou mais cidadãos romanos. E além da honra e da moral de ter salvo a vida de um outro cidadão, tinha realmente um reconhecimento legal e oficial que era celebrado com esse prêmio. E uma coisa interessante aqui é que a pessoa que era salva demonstrava uma gratidão tão grande por seu salvador que era criado praticamente um vínculo de parentesco, quase entre pai e filho, ou pai e filha, ou irmãos, se a idade era muito parecida. Legal isso, né? Hoje esse sentimento de gratidão com outra pessoa praticamente não existe mais, infelizmente. E essa gratidão deles, meus amigos, durava por toda a vida. Salvar a vida de outra pessoa naqueles tempos era realmente uma coisa importante e era um acontecimento inesquecível. E essa coroa cívica era o símbolo dessa união, não de sangue, mas de carinho e amizade. Um outro prêmio muito interessante era a Coroa Mural. Esse prêmio era dado ao legionário
que fosse o primeiro a conquistar as muralhas de uma cidade inimiga em cerco. Como vocês podem ver, este também era um prêmio incrível e difícil de conseguir, porque quando um general romano estava de frente para uma cidade que eles estavam fazendo um cerco e decidia com seu exército atacar as muralhas, quem conseguisse escalar as muralhas praticamente dava a vitória para o seu exército. Claro, desde que você suba e não morra, né? Assim, era muito comum os generais incitarem os seus soldados prometendo essa coroa como prêmio. E a verdade é que era criada quase uma corrida entre os soldados do próprio exército para ver quem chegava primeiro. Um desafio perigoso esse, né? Porque é claro que os defensores não iriam ficar olhando você subir sem fazer nada, né? Uma coisa bacana aqui é que, como vemos na imagem, essa coroa era bastante trabalhada, de maneira bem precisa, e o seu desenho parecia realmente as muralhas de uma cidade. Uma outra coroa interessante era a coroa castrense, que era dada ao primeiro soldado que conquistava um acampamento inimigo. Essa também era muito importante e muito difícil de conseguir. E assim como na coroa da muralha, os soldados aqui criavam uma competição interna para ver quem levava esses grandes prêmios. É incrível isso quando a gente pensa. Eu, por exemplo, ia estar tentando apenas sobreviver nas batalhas, mas tem gente que estava competindo no meio daquele inferno que era uma guerra no mundo antigo. E claro que existe uma coroa dedicada para as batalhas navais. Era chamada Coroa Naval. Ela era dada em duas situações. Na primeira situação, para o primeiro homem que conseguisse, em um ataque entre dois navios, saltar sobre o navio adversário e assim abrir caminho para os outros soldados, um ato fundamental para esse tipo de ataque. No segundo caso, ela era dada para um almirante ou um capitão, e com a sua frota conseguisse destruir a frota inimiga. Essa também fazia parte dessa categoria de grandes prêmios militares, que acompanhava depois toda a carreira de um soldado. Se você ganhasse um desses prêmios, provavelmente você não seria esquecido, e seria mais fácil para você subir de carreira no exército. Existiam também prêmios menores, que eram dados para pessoas que não tinham feito coisas extraordinariamente heróicas, mas que tinham demonstrado um valor lutando no campo de batalha. Começando com a pátera, que também era entregue em um momento de gratificação em público. Esse ornamento era dado para um soldado que tivesse conseguido matar um inimigo de infantaria em combate. Tinha também a faleira, que era um prêmio dado a quem conseguisse matar um cavaleiro inimigo. Você podia ser da infantaria ou um cavaleiro também. Era muito comum ver esses ornamentos em cavalos, porque geralmente cavaleiros tinham uma facilidade maior em matar outros cavaleiros. Obviamente, dependendo do caso, né? Era do tamanho de uma medalha, e os desenhos nela podia variar, como nas fotos. Tinha também esse ornamento conhecido como armila. Essa era uma recompensa bem básica. Era dada para muitos recrutas que estavam começando, e eles adicionavam isso nos seus equipamentos, assim como o torque, feito de metal retorcido, típico da cultura galo-céltica. Praticamente todos os soldados utilizavam desses, fazia parte do seu equipamento, e assim como a armila, era um ornamento dedicado ao valor desse guerreiro. Esses foram os prêmios mais importantes e mais conhecidos da Roma Antiga, legionários. Eu espero que vocês tenham gostado. Me conte nos comentários qual desses prêmios você gostaria de ganhar se você fosse um soldado naquela época. Você encararia um cavaleiro? Ou você seria o primeiro a escalar as muralhas de uma cidade sitiada com milhares de inimigos ao seu redor? Eu, como sempre, desejo tudo de melhor para vocês. Até a próxima, guerreiros!